Convidamos agora a capitão-tenente Helenilde de Lima Silva Gomes para proferir sua palestra Aspectos Práticos da Normã 03. A capitã-tenente Helenilde é graduada na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, com inúmeros cursos nas áreas de auditoria e formação de oficiais e pós-graduação em shipping. Foi por 5 anos encarregada da Divisão de Inspeção Naval na Capitania dos Portos em Pernambuco e, a partir de 2016, é a chefe do Departamento de Inspeção Naval, Pessoal Amador e Marinas da Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil. Convido ao palco, Tenente Helenilde, por favor. Bom dia a todos, bom dia, senhoras e senhores. Bom, primeiramente vai ser difícil, né? Falar ao final da manhã, depois de diversas palestras do Almirante Bosch, do Almirante Cursino, do nosso presidente também do Tribunal Marítimo e do senhor Márcio Dottori, porque, bem como o Almirante Lima Filho mencionou, acho que até por uma feliz coincidência, as palestras estão se complementando, né? E isso é bom porque só reforça esse nosso sentimento que temos aqui, né? E o nosso maior propósito, que é consolidar a mentalidade, né, de segurança. Não só promover aí a capacitação dos senhores através do treinamento náutico que foi realizado ontem, a realização dos exames de amanhã, mas também sempre reforçar para que todos saiam daqui como vetores, né, dessa divulgação, desse compartilhamento de informações a respeito da segurança da navegação. Eu quase pedi para sair, mas como muito bem fala o hino, verás que um filho teu não foge à luta, eu não vou fugir. Nem que eu reitere o que vai ser falado aqui, mas não posso fugir. Bom, senhores, até por curiosidade, né? Amanhã estaremos aqui aplicando a prova. Quais dos senhores vão fazer o exame amanhã? Só por curiosidade. Muito bom, até feliz de ver que boa parte aqui podia estar estudando, né, para as provas de amanhã, mas estão empenhados em passar o seu tempo aqui conosco para reforçar esse conhecimento, reforçar essas informações, porque tudo que foi falado, como eu falei, sobre um complementar o outro, né? A brilhante palestra também do Almirante Lima Filho sobre os acidentes e fatos da navegação, só reforçam que alguns dos senhores já são amadores, né? Para as categorias de mestre, capitão, outros se iniciarão aí nesse processo como condutores de embarcações de porte e recreio, mas entendam que os senhores já faziam parte, né, como um elo de uma corrente, que é essa importância aí da segurança no mar, como simplesmente talvez banhistas, né, como o Almirante Borges apresentou aqui inicialmente nas suas palavras iniciais, né, demonstrando a importância no mar não só nessa atividade do lazer, mas como cidadãos que somos, né? Então, tenham consciência que os senhores agora passam a ser um elo um pouco mais forte nessa corrente, que os senhores passam a ter conhecimentos maiores acerca aí das normas da autoridade marítima, de leis que cercam, que regem a segurança do tráfego aquaviário. Então, portanto, a responsabilidade é maior, tá? Como eu falei, como vetores e como elo que precisa ser sempre forte para que essa corrente não se parta. Bom, então, eu até agradeço por já ter sido apresentada aqui a estrutura da autoridade marítima. Foi falado também aqui a importância, né, do conhecimento das normas da autoridade marítima e o conhecimento dessas normas e procedimentos da Capitania dos Portos e as normas e procedimentos das capitanias fluviais, que eu vou apresentar mais à frente. Então, aqui estão, né, os 9 comandos dos distritos navais, distribuídos em todo o Brasil, e seus agentes da autoridade marítima, representados pelas agências, delegacias e capitanias, que somam hoje 68.
Então, vamos entender por que é tão importante andar com a Norman 03 debaixo do braço, né? Porque realmente ela será aí, vamos dizer assim, a síntese do conhecimento necessário que os senhores precisarão adquirir ou se manterem atualizados para navegar com segurança. Bom, tudo se inicia com a LESTA, né? Muitos conhecem por esse termo, que é a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário. Essa lei de 1997 estabelece ali que a Autoridade Marítima Brasileira, né, como a organização ali estrutural demonstra, como comandante da Marinha, estabelece, então, que deverão ser elaboradas normas para algumas situações. Então, tem normas para a Marinha Mercante, normas para habilitação e certificação de amadores, para inscrição e registro de embarcações. Então, tem várias atribuições ali da autoridade marítima, né? E por isso, naquela estrutura organizacional subordinada ao diretor-geral de navegação, né, a Diretoria-Geral de Navegação, temos a Diretoria de Portos e Costas, incumbida em elaborar normas para a segurança do tráfego aquaviário, e também a Diretoria de Hidrografia e Navegação para as normas afetas à segurança da navegação, como normas para sinalização náutica, como por exemplo. Então, a Norman 03, né, com a qual eu tenho o privilégio aí de trabalhar ao longo desses anos, é uma das normas da autoridade marítima dentro da Diretoria de Portos e Costas. Bom, então, tudo que se fala, né, em relação a essas elaborações de normas e etc., estão previstos aí nessa lei, né, vamos dizer assim, nessa hierarquia aí dessa legislação, né, acerca da segurança do tráfego aquaviário. Temos também as sanções administrativas ao serem descumpridas, né, que é o decreto que a RLESTA, né, que regulamenta essa lei de segurança do tráfego aquaviário, que é a Lei 2.596. Abaixo dela, então, estão as normas. Então, ao descumprir todos aqueles itens que foram falados aqui, reiterados, na apresentação do seu Márcio Dottori, na apresentação do Almirante Lima Filho, presidente do Tribunal Marítimo, na verdade, existe a previsibilidade, né, de se cumprir essas normas. Então, no momento em que elas são descumpridas, a gente está descumprindo uma lei. Por isso que existe essa sanção administrativa, que do ponto de vista, então, da autoridade marítima, existe apenas ali de cunho administrativo sancionar essas inobservâncias, né, essas normas. E, em complemento a essas normas, que têm esse caráter geral para todo o Brasil, é importante que se tenham normas e procedimentos específicas para cada área, né? Eu até vou mostrar aqui mais à frente, em relação ao que foi mencionado sobre a necessidade de se conhecer os locais onde se vai navegar. Então, o navegante que sai daqui, né, de Ilhabela, e vai para Salvador, ele tem que conhecer também a norma e procedimento da Capitania dos Portos da Bahia, porque lá ele vai conhecer as especificidades locais da região, o que pode, o que não pode, as orientações, recomendações, para que o seu destino final seja com segurança. Tudo em prol aí da segurança da navegação, da salvaguarda da vida humana no mar e da prevenção da poluição hídrica. Bom, então, para a gente saber onde está a Norman 03, né, a Diretoria de Portos e Costas tem sempre se empenhado em melhorar esse acesso dos senhores, facilitar o conhecimento e a navegação no próprio site, uma vez que as normas, elas realmente sofrem constante, nem poderia falar a palavra sofrer, que denota aí uma condição um pouco ruim, né? Mas ela precisa passar por modificações, alterações, porque o tempo inteiro tudo está mudando, né? Os equipamentos, as embarcações, a própria tecnologia, né? Isso facilita também. Então, vamos reforçar aí como acessá-las. Né? Então, tem um acesso rápido no próprio site da Diretoria de Portos e Costas, né? Então, onde aqui a gente facilmente localiza as normas da autoridade marítima, né? Então,
dentre várias outras informações de caráter legislativo e de normas, eu destaco aqui as normãs e as NPCPs, né, que são essas normas e procedimentos das capitanias. Além também, ainda tem aí de portarias e outras informações que possam se fazer necessárias. Bom, nessa página aí dá para reforçar o que eu acabei de mencionar, né? A página da direita, que mostram aí as modificações, os senhores observam as constantes modificações nos anos. Então, só no ano de 2019 tivemos 2, em 2020, 3, esse ano tivemos uma recente, que passou a vigorar em 1º de maio, né? Ela foi feita publicada em abril, passando a vigorar a partir de maio, e já estamos trabalhando na próxima alteração, que tudo a ver com o que foi já mencionado, né? Participamos de reuniões com fóruns, com o próprio Fórum Nacional Paulista, com a ABNAU, né, que é essa Associação Brasileira de Escolas Náuticas, com a BVO, que é a Associação Brasileira de Velas Oceânicas. Então, todas essas reuniões, encontros, mensagens ou e-mails que os senhores passam com situações, nós estamos o tempo inteiro estudando, aprimorando as nossas normas para que todos naveguem com segurança. Por isso, essa constante alteração. Bom, então, muito se foi falado sobre ter a preocupação em não exceder esse limite de área permitida a navegar. Mas, para a gente entender isso, vamos entender, então, quais seriam essas áreas de navegação. Tá? Então, para fins de classificação das áreas, elas são divididas em navegação de mar aberto ou navegação interior, sendo que as de mar aberto, ela se divide em costeira e oceânica, né? Então, a costeira até 20 milhas náuticas para fins da atividade de esporte e recreio, e a navegação oceânica além das 20 milhas da costa, que foi o que já reforçamos aqui ao longo da manhã. E essa navegação interior, né, que o Arraiz Amador, por exemplo, está habilitado para trafegar, né, para conduzir a sua embarcação, ela é a área 1 e a área 2. Mas para eu entender que áreas seriam essas, né, a área 1 são as áreas mais abrigadas, ela não sofre tanta incidência de fatores externos, ou de correnteza, ou de alturas, né, de ondas e etc., que possam comprometer a segurança da sua navegação. E isso é o quê? Além da própria habilitação, tem também o fator de classificação da embarcação. Existem embarcações que estão classificadas para atividade, né, para navegação interior, somente de área 1. E tem embarcações que estão classificadas para a área 2, que embora as duas sejam de navegação interior, a área 2, por exemplo, ela pode sofrer alguma incidência ou algum fator externo, que embora seja muito tênue essa diferença, né, porque ela ainda está numa área interior, considerada de navegação interior, mas essas, ainda que sutis, aparentemente sutis influências, poderiam comprometer essa segurança. Então, isso tem a ver com a estabilidade da embarcação para a qual ela está preparada. Então, pode ter uma correnteza ou um vento que possa emborcar essa embarcação. Tá? Por isso também a importância de não realizar alterações estruturais nas embarcações para que ela respeite a construção para a qual ela deve conduzir, né, para a situação, né, em que ela possa ser conduzida por segurança. E é aí a importância de se conhecer a norma e procedimento das capitanias dos portos e as normas e procedimentos das capitanias fluviais, porque as áreas 1 e 2, ela precisa dessa especificidade, ela precisa da área específica para se conhecer que área 1 e que área 2 é essa que a tenente Helenilde mencionou aí na palestra do simpósio. Então, aqui é a norma e procedimento da Capitania dos Portos do comandante Marcelo Sá, né, Capitania de São Paulo. Então, aqui é só para os senhores entenderem essa questão aí da área 2, né? Então, essa área 2, que, vamos dizer assim, né, cuja linha vermelha delimita aí a área para navegação interior, mostra aí pelas suas coordenadas geográficas, que o nauta vai ter que conhecer, né, que dali para dentro ele está autorizado a conduzir sua embarcação.
Tá? Por isso que tudo se complementa, né? Os senhores observam que a inspeção naval, ela está preocupada, senhores, não em somente não é notificar, não é tanto que ao final essa é uma das minhas conclusões aqui que eu gostaria de deixar para reforçar essa reflexão, mas visando principalmente essa salvaguarda da vida dos senhores e a segurança da navegação, porque compromete, exceder o limite de velocidade, exceder a lotação, ultrapassar o limite para qual a embarcação está autorizada a navegar, compromete sobremaneira a navegação. Aqui é outro exemplo. Então, é muito importante conhecer essas normas e procedimentos das capitanias, porque ela vai dar as coordenadas dos senhores, né? Vai possibilitar que os senhores voltem com segurança. Então, aqui, a necessidade de se conhecer essa classificação das áreas de navegação é porque os senhores entenderão, se eu quero navegar para uma área que está fora daquela para a qual eu estou autorizado, então eu primeiro tenho que me habilitar como mestre amador, por exemplo, se for ali nos limites daquela navegação costeira de até 20 milhas náuticas. Se eu quero me afastar, né, não ter essa restrição de navegação, então eu tenho que me tornar um capitão amador. Não é apenas a embarcação que precisa dispor de equipamentos e acessórios ali para facilitar a embarcação, mas o conhecimento que os senhores precisarão adquirir de navegação astronômica, de recursos que precisarão obter para uma navegação, por exemplo, sem visibilidade da costa, ok? E aí entra alguns aspectos que a gente reforçou aqui em relação à Normand 3, né? A Normand da atividade de esporte e recreio. Ontem os senhores tiveram uma parte desse requisito. Então, uma parte do cumprimento da Normand 3 foi cumprida ontem, no momento em que foi realizado o treinamento náutico, que é o treinamento prático. E amanhã, outra parte do requisito, que é a habilitação. Ela é importante para conduzir a embarcação, porque é ali que os senhores comprovarão o conhecimento mínimo necessário para se lançar ao mar. Bom, foram realizados, como já mencionei, essa importância e a necessidade de ouvi-los. Estamos sempre atentos a entender a necessidade dos senhores, e nessa última alteração foi feito de uma maneira assim, até simplificar o processo dessa habilitação, foi realizado aí uma consolidação desse treinamento náutico unificado para as categorias de arraiz amador e de motonauta, por exemplo. Em função de alguns conhecimentos serem comuns às duas categorias, mas apenas ali do ponto de vista mais de conhecimento ali da navegação em si, da segurança, da comunicação, mas existem outros aspectos que são peculiares a cada tipo de embarcação. Mas, de qualquer forma, já reduziu um pouco ali, né, esse processo aí para o conhecimento necessário. Além disso, né, fruto de encontros com o Fórum Nacional Paulista, ouvindo a necessidade também dos próprios representantes das embarcações estrangeiras de esporte e recreio, a Normand 3 trouxe uma maneira aí de simplificar essa comunicação, né, a declaração de entrada e saída de veleiros estrangeiros em águas jurisdicionais brasileiras, permitindo com que sejam dadas aí celeridades ao processo aí de comunicação, lembrando que a principal importância em se conhecer as embarcações que estão trafegando é a salvaguarda da vida humana dos senhores. Por isso é importante termos esse conhecimento, como o senhor Márcio Dottori mencionou, sobre o plano de navegação, né, a importância em informar as marinas para onde está indo, para facilitar a localização dos senhores numa infeliz, né, e eventual necessidade de socorrê-los. Bom, então, vou reforçar, porque foi até observado, Almirante Cursino, no momento que o senhor apresentou aí o processo da DPC digital, muitos começaram a bater fotos, né? Eu acredito assim, eu me coloquei um pouco aí no lugar dos senhores, porque eu também sou cidadã, então eu fiquei feliz com alguns ganhos, né,
que nós, cidadãos, obtivemos aí com o avanço da tecnologia, isso facilita. Hoje eu saio de casa só com o meu celular, né? Eu sou mulher, que gosto de bolsa cheia de coisas, mas facilita muito porque eu sei que ali eu estou em condições de sair com segurança, faço a minha compra com Pix, pago pelo celular, então eu tenho certeza que isso aí vai ser um ganho, auxilia também a nossa atividade de inspeção naval, no momento em que a gente tem recursos de saber que os senhores estão cumprindo as nossas normas, né, as normas da autoridade marítima para a segurança de todos. Então, isso aí, sem dúvida nenhuma, é um avanço e ficamos felizes, né, desse empenho de ver, né, a Marinha do Brasil empenhada em acompanhar a tecnologia e favorecer aí, atender aos senhores. Assim como também, como o almirante Cursino já mencionou, sobre os títulos, né, de embarcação título de inscrição de embarcações. Então, vamos dar celeridade aí também aos processos de notificação, a Marina Sem Papel, né, que já foi mencionado também, em relação a esse aviso, né, de saída, expectativas aí de movimentação dos senhores. E, por fim, já quase, né, entrando aí ao fim, um complemento ao que foi falado pelo almirante Lima Filho, né, do presidente do Tribunal Marítimo, é importante a gente sempre falar também, mencionar os acidentes. Infelizmente, ainda persistem, né? Muitas vezes, como o almirante falou, por imprudência, a falha humana é o maior fator. Então, aqui eu trouxe apenas os inquéritos e acidentes administrativos de fatos da navegação por atividade no ano de 2021. Então, essas informações adquiridas, existe um setor específico na Diretoria de Portos e Costas, que consolida essas informações de todas as capitanias, delegacias e agências, né, onde são instaurados esses inquéritos de acidentes, administrativos de acidentes e fatos da navegação. Então, os senhores observam, em vermelho, está aqui a atividade de esporte e recreio. E olha que nesse quadro temos aqui passageiros e carga, que muito foi mencionado aí, que o uso, né, do transporte comercial feito pelo mar, então sabemos que a malha de transporte comercial ali de passageiros e cargas é muito grande, e ainda assim esporte e recreio, que também não é pequeno, obviamente, mas se destaca numa infeliz estatística de acidentes da navegação. Almirante Lima Filho, o senhor mencionou aqui, se liga, capitão, é de uma campanha realmente antiga, né? Tanto que eu destaquei apenas essa foto aqui, porque ali é uma família, né, representada. É importante que os senhores tenham em mente isso, que não é só a nossa família que está na praia. Eu estou nessa área aí de segurança do tráfego aquaviário desde 2010. Minha primeira comissão foi na Capitania de Portos em Pernambuco, como encarregada da inspeção naval, mas eu também era mãe, a mãe Helenilde, né, com a Isadorinha ali, que nasceu em Pernambuco, curtindo a praia no meu momento de lazer, e ficava triste em ver, às vezes, de longe, certas imprudências, certos riscos desnecessários, com manobras radicais de embarcação, porque não era só a minha família ali, né? A intenção dessa imagem é mostrar que é a família do nosso amigo, do nosso irmão, né, do nosso parente, vizinho. Então, a principal causa de acidentes, infelizmente, é a falha humana. Infelizmente, mas também se todos, né, que estiverem aí compondo esse elo dessa corrente que precisa se manter forte, tiver essa consciência de que é só uma ação, não é algo assim que não é um fator externo da natureza que causou um tsunami e virou embarcação, não. É algo que está nas mãos de cada um, no timão de cada um, na consciência de cada um. Respeite as regras de navegação, a sua família agradece, a minha também. Bom, senhores, então, para concluir, encontros como esse, né, os simpósios, eu fico feliz em participar, esse é o 4º simpósio que eu participo, fico feliz, conheci também o seu Brancante, vi assim, a paixão dele por esse evento, né, que acaba sendo aí um evento, só para os senhores terem a noção da importância que a Marinha dá para esse tipo de evento, é que
né? Foram empregados meios navais, helicóptero. Os senhores talvez não tenham noção como internamente isso aconteceu para chegar até aqui, né? Os militares que saíram do Rio, de São Pedro da Aldeia, com helicóptero entregando meios e pessoal, né? Para que a atividade ontem fosse exercida com segurança, né? Eu tive relatos aí de pessoas que até se emocionaram no dia, a gente fica feliz em ouvir isso, porque é necessário para mostrar como a Marinha incentiva e apoia esse tipo de encontro, esse tipo de evento. As campanhas regionais, que são importantes também, cada área distrital, né, tem as suas, por meio das suas capitanias, delegacias e agências. Toda oportunidade que tivermos de divulgar as normas da autoridade marítima, os conselhos de assessoramento que são realizados com a participação da comunidade náutica, os senhores, inclusive, sempre poderão ser participantes desses conselhos, porque daí também surgem as necessidades de alteração das normas. A inspeção naval, né, como o senhor Márcio Dottori mencionou, da importância de se realizar a inspeção naval, porque ela tem também o seu viés de orientação. Nós sempre orientamos os nossos militares. Fiquei super feliz, e aí eu gostaria até de compartilhar com os senhores, no intervalo, um senhor me procurou, né? Ele deve estar aqui agora, porque daqui não dá para eu ver bem, mas ele até falou, poxa, eu gostaria de registrar, eu sou navegante, navego aí, e eu fico tão feliz porque eu sempre fui muito bem tratado pela inspeção naval. Nós ficamos felizes, como eu mencionei, eu estou desde 2010 nessa atividade, e eu vejo que muita coisa foi feita para a gente trabalhar e melhorar, porque os senhores são os nossos clientes, né? Nós temos essa preocupação em orientá-los. A inspeção naval é necessária, se por vezes tivermos que dar prosseguimento a um processo administrativo de auto de infração, ela é necessária, até como estatística também, para reconhecermos e aprimorarmos as nossas normas ou divulgações, mas saibam que o viés da orientação é o nosso principal propósito. As campanhas educativas, palestras que sempre incentivamos, como diretoria especializada, né, como supervisão funcional das capitanias, delegacias e agências, para que sejam feitas junto à comunidade náutica, junto à comunidade pesqueira, junto aos aquaviários, sempre com o principal propósito, que é o que estamos reiteradamente aqui divulgando, que é a prevenção de acidentes. Bom, então, assim eu concluo a minha apresentação, eu agradeço a todos a participação, ficamos todos felizes aqui, porque os astros estão contribuindo para que tudo saia perfeito, até as palestras se complementando, e desejo sucesso e felicidade a todos aí na empreitada aí no mar. Bom dia e boa sorte.